Primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a nossa presidente, Fátima, Benê ali, e cumprimentar todas as mulheres, cumprimentar Zé Dirceu, aqui o companheiro, e cumprimentar todos os homens aqui. Enfim, quando o Paulo me colocou nessa mesa, da minha origem, ele sabe que ele colocou eu aqui para rivalizar, ou para pelo menos fazer algum debate nessa discussão. Eu queria começar dizendo que, primeiro, a gente precisa tomar alguns cuidados. O primeiro é que nós estamos no século XXI e a gente tem uma tendência de usar as ferramentas teóricas do século XX para entender um novo século. Eu, como venho lá da base metalúrgica do ABC Paulista, eu gosto de usar como exemplo, é como se a gente estivesse apertando uma porca com um alicate. Dá para apertar, mas não fica tão bem apertada e ainda come as arestas. Isso é um grande problema nosso hoje. A gente olha para os conceitos, inclusive teóricos do século XX, jurídicos, e precisa lidar com uma realidade do século XXI, que eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas ela é diferente. Por quê? Porque o Márcio, eu estava conversando aí com o Márcio aí fora, o Márcio Postman, nosso presidente do IBGE, e estruturalmente, os dados do mercado de trabalho, eles não mudaram sensivelmente a ponto do debate que a gente está fazendo aqui. Alguns dados. Taxa de participação, ou seja, quantas pessoas estão trabalhando, 62,3% em 2012, 62,4% em 2024. Taxa de informalidade, 38,3% em 2016, quando o IBGE começou a medir, 38,8% em 2024. Número de trabalhadores, proporção de trabalhadores por conta própria ou autônomo, como a gente fala. Em 2012, 22,9%, em 2024, 24,6%. Número de empregadores no Brasil, 2012, 3,8%, 2024, 4,1%. Taxa de desemprego, nossa melhor história, 2013, 6,3%, nós já atingimos esse ano 6,2%. O que esses números não dizem? Bem, primeiro que eles não dizem que quando eu olho para o que não está no número, ele me mostra 30 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Fora que eu digo não estão trabalhando e não estão procurando emprego. E do ponto de vista dos trabalhadores, e aí pegando 30 milhões entre 18 e 59 anos, tirando os jovens e tirando os aposentados, os mais velhos. De informais, nós temos mais ou menos 30 milhões, 60 milhões, e nós temos algo em torno aí de 5, 6, 7, 8 milhões, dependendo do nosso momento, de desempregados. Nós estamos falando de um público de 67 milhões. Então, está aqui. Por que eu estou chamando a atenção? Para a gente tomar alguns cuidados. Primeiro que nós não podemos jogar criança com a água do banho. A maior parte das pessoas que estão trabalhando hoje são trabalhadores com carteira profissional assinada. Então, cuidado. Nem tudo é empreendedor. A discussão da 6 por 1 mostra isso para a gente. Quem é o trabalhador 6 por 1 das redes sociais? Ele não é empreendedor. Ele não é trabalhador de aplicativo. Ele é trabalhador das lojas, dos mercados, dos shopping centers e etc. Então, cuidado. Agora, não é a mesma coisa. E isso nós temos que olhar com mais atenção. Como eu disse, a minha origem é o ABC Paulista, e a expressão política dos trabalhadores foi o movimento sindical brasileiro. É da onde surge o nosso presidente. O Lula, para mim, não é só uma imagem, ele é, antes de tudo, um som. Quando era moleque, ia para a escola, ouvia o Lula falar no carro de som. Essa expressão que funda o PT, funda a CUT, funda boa parte dos nossos movimentos, está sob ataque desde os anos 70, desde a Margaret Thatcher e do Donald Reagan, e que aqui no Brasil chega pesadamente a partir dos anos 90. Aí a gente fala, o movimento sindical está frágil.
Sim, né? Faz 30 anos que a gente toma porrada, vai fragilizando. Tem os nossos erros, aí o pessoal já conhece, já sabe, eu não preciso discutir. Aí vem 2016, 2017, reforma da Previdência, reforma trabalhista. 8 temas que o Temer manda para o Congresso, vira mais de 100 mudanças na CLT, a maior reforma da CLT da nossa história. E um elemento fundamental que impactou é que ela foi mais do que uma reforma trabalhista, ela foi uma reforma sindical. E quando o movimento sindical ficou frágil, boa parte do financiamento do movimento social se tornou frágil. Não vou discutir se está melhor ou pior, mas o carro de som, o espaço de debate, o pão com mortadela, era o movimento sindical que provia para as lutas. Não tem mais esse dinheiro. Todos nós estamos aqui, vários dirigentes sabem melhor do que eu o que significou isso. Nós temos espaço para fazer o debate aí da contribuição negocial dentro do Congresso Nacional? Por que será? Essa é uma primeira ponte. A segunda ponte, que eu acho que é importante, é que do outro lado acontece um fenômeno político importante e que nós somos responsáveis por ele. Nós demos identidade para a periferia. Não é o 100% favela, ter orgulho de ser da favela, ter orgulho de ser da periferia. E isso é uma tarefa nossa. E que nós começamos nos diferentes movimentos. Não só no movimento sindical, como a gente lembrou, os movimentos de moradia. Que às vezes a gente olha o movimento de moradia como a casa e o apartamento do Minha Casa, mas nós começamos os movimentos de moradia a partir de urbanização de favela. Não é isso? O que nós fizemos? Nós transformamos as favelas em comunidades. Parece pouca coisa, mas é uma mudança de conceito histórico. E isso vai dando identidade. E essa identidade da periferia, ela ganha um impulso muito grande a partir de 2003. É óbvio. E ela passa a ter voz política. Por que surge o Data Favela? Surgiu o Data Favela porque a favela passa a ser importante. Passa a ser importante porque a favela compra. Porque a periferia é a maior parte dos consumidores no Brasil. E quando a gente colocou o Bolsa Família, o interior do Nordeste passou a ser relevante do ponto de vista do mercado. Só que aí, aquilo que a gente cria, vira empreendedor. E é capturado por uma visão tipicamente liberal. E por quê? E aí eu acho que a gente precisa fazer um debate muito sério sobre isso. Nós criamos o MEI. Nós avançamos sobre a legislação da pequena e média empresa, não é isso, Okamoto? E não somos nós que os representamos, nós não somos a voz deles. Por quê? Nós temos que fazer pergunta. E aqui eu quero, caminhando aqui para o último minuto, fazer algumas provocações. Sabe, eu trabalho com estatística há 28 anos. E sabe qual é um dos grandes dramas da nossa estatística? Ela é majoritariamente liberal. Todos os dados que a gente faz são dados individuais. Só que, antes de eu entrar no Diese, eu fui aluno e milito na economia solidária. Subi os morros do Rio de Janeiro montando cooperativa, lá na década de 90, na Brasilândia, no exterior de São Paulo, e rodamos um pouco o interior do Nordeste, aí fazendo casa de farinha. Qualquer um que conhece a viração sabe que as famílias constroem estratégias familiares de sobrevivência, da qual um é aposentado, o outro ganha o Bolsa Família, o outro é informal e o outro é formal. E a gente começa um debate de 15 segundos de TikTok para fazer uma oposição entre o formal e o autônomo. Não tem sentido isso. Nós somos classe trabalhadora. Nós fazemos parte do Partido dos Trabalhadores. E nós temos que debater como que nós vamos garantir a melhoria da renda e da condição de vida do CLT para o trabalhador de aplicativo. Talvez esse seja o nosso desafio. Eu me lembro
mais um minuto, tá? Eu me lembro de uma história importante lá no Rio de Janeiro, em que a gente montou uma oficina de costura. Pegamos um monte de costureira, que a Caritas comprava lá as máquinas de costura, montamos uma oficina de costura. Na segunda semana, metade já não vinha mais. E a gente foi perguntar para elas por que elas não vinham mais na oficina de costura, porque agora tinha costura, a gente tinha conseguido até uma escola para fazer uniforme, etc, etc. E elas falavam, pô, mas eu vim para cá porque eu gostava da cooperativa, porque eu não tinha horário. Eu podia trazer meu filho, eu podia sair mais cedo. E agora que virou oficina, eu até ganho mais, mas eu não tenho essa flexibilidade. Bem, essa discussão, Nicolas, como a gente disse, é uma discussão que eu discuti em 1997. Não é novidade para nós, não é isso? Esse, para nós, precisa ser um olhar um pouco diferente. O Bolsa Família, o BPC, a aposentadoria, ela é parte de uma composição de renda familiar que faz com que um brasileiro consiga viver com a renda que ele tem individualmente, como o Márcio Postman e com o IBGE mostra para a gente, que na média é um pouco acima de 200, de R$2.000, mas na moda não chega a 1.000 individualmente, mas familiarmente faz diferença. E aí eu entro para o final da minha fala dizendo, nós perdemos um debate bastante relevante até para nós, porque a visão bolsonarista dialoga a partir da igreja com o núcleo familiar. E nós continuamos um debate individual sobre as políticas sociais. O Bolsa Família, eu falava aqui para o Renato antes de a gente entrar, um termo do mundo banqueiro, é o funding do pobre. O que é o funding do pobre? Eu vou explicar. E do empreendedor, como o pessoal gosta de chamar. A tiazinha, lá da periferia, faz coxinha. Eu posso chamar de tiazinha porque é minha mãe. Minha mãe fazia coxinha lá na periferia de Diadema, Fátima. Ela faz coxinha para conseguir uma renda de R$800 por mês. Se ela conseguia um emprego de um salário mínimo na fábrica, na casa ou na loja, ela deixava a coxinha e ia ter lá o salário mínimo para ela. O Bolsa Família dá 600, mais 800, que vai dar mais ou menos ali os 1.400, e ela continua sendo fazedora de coxinha. E ela não vai trabalhar como empregada doméstica para trabalhar 13 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana. Só que eles chamam ela de empreendedora e a gente chama ela de precarizada, ou precariado, ou o nome que a gente queira. Só que quem viabilizou a condição dela de empreendedora, não gosto muito do termo, mas enfim, fomos nós. E a gente perde isso. Como é que pode? Se a gente continuar compreendendo o Bolsa Família ou os benefícios sociais como benefícios individuais, nós perdemos o debate. Se nós compreendermos como uma disputa coletiva, talvez a gente faça um debate diferente. A mesma coisa acontece no campo. Todo mundo sabe que no campo a organização da pequena propriedade é familiar, por isso que a gente chama, inclusive, de agricultura familiar. Então, o meu último recado, meu tempo estourou já faz um tempo, nós podemos e devemos disputar os diversos espaços. E a construção da unidade da classe trabalhadora e dos trabalhadores, nas suas diversidades de condições reais e objetivas, é o que faz a nossa construção da identidade. E talvez a gente encontre uma saída um pouco menos liberal para a proposta que está colocada e que está se disseminando no mundo TikTok. Obrigado, gente.